Está no ar mais um programa da TV Comunitária do Rio, canal 6 da Claro TV, ex-NET. Seja bem-vindo, você que está nos assistindo, obrigado pela audiência. Hoje estamos aqui tendo a grata satisfação de receber o deputado federal Chico Alencar, do PSOL, do Rio de Janeiro, e vamos debater com ele um episódio que está ocorrendo do posicionamento do comandante da Marinha sobre uma ação parlamentar que tramita na Câmara dos Deputados. O Senado Federal já aprovou a inclusão do nome do Almirante Negro no livro dos Heróis da Pátria, e o assunto está em debate na Câmara dos Deputados. O deputado Chico Alencar lançou uma carta dirigida ao comandante da Marinha, se posicionando a favor do projeto e tecendo comentários sobre o que a carta do comandante da Marinha ao presidente da Comissão de Cultura da Câmara registrou. E é sobre esse assunto que nós queríamos aqui ouvir diretamente do deputado. Primeiro, eu quero agradecer a disposição do deputado Chico Alencar de falar com vocês aqui, telespectadores da TV Comunitária. Muito obrigado, deputado, e eu já lanço a primeira pergunta. Deputado, analise esse fato a partir da sua carta para os nossos telespectadores, por favor. Obrigado aí pela sua presença. Eu que agradeço o convite, Moisés. Meu abraço a todos os que acompanham a TV Comunitária, que faz um jornalismo crítico, um jornalismo sem fake news, um jornalismo independente. Isso é muito importante no Brasil de hoje. Queria apenas lembrar alguns detalhes, antes de mencionar a carta que o comandante da Marinha enviou para o presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, deputado Aliel Machado, do PSB do Paraná, PSB. A inscrição do nome de João Cândido Felisberto, líder da revolta contra a chibata, contra a tortura na Marinha do Brasil, motim que aconteceu em 1910, de 22 a 26 de novembro de 1910, 22 anos depois de ter sido abolida a escravidão no Brasil, ela foi aprovada no Senado, como você mencionou, Moisés, iniciativa do então senador Lindbergh Faria, agora meu colega deputado federal, e aprovada sem qualquer celeuma pelo peso histórico, pela força e pelo resultado efetivo daquela revolta, acabando com as chibatadas, os castigos corporais, a tortura na Marinha do Brasil. Isso resultou, de fato. Muito bem, esse projeto tramita na Câmara, uma vez que não basta aprovar só no Senado, e lá, agora, a partir de uma audiência pública, chega essa carta do comandante da Marinha, Almirante Olsen, criticando a iniciativa e trazendo nada menos do que 11 adjetivos depreciativos contra não só João Cândido, que ganhou a alcunha de Almirante Negro, como também a própria revolta da chibata, que ele considera um movimento subversivo. É curioso que o almirante, e eu parabenizei essa compreensão, talvez a única parte da carta dele com a qual eu concordo, quando ele diz: convicto que não é competência da Marinha do Brasil julgar argumentações de membros dessa Casa Legislativa, manifesto que a Força Naval... Ou seja, ele diz que a Marinha não tem que interferir, mas interfere com a sua opinião e mais, condena a iniciativa. Diz que João Cândido... Eu contei 11 adjetivos depreciativos, que aquilo foi um reprovável exemplo,
que é uma passagem afamada pela subversão, termo da época da ditadura, que ela traz ruptura de preceitos constitucionais, que é um movimento chantagista, violento e que busca vantagens indevidas, corporativas. Diz que, de fato, a tortura é reprovável, é uma prática inaceitável e que ela acabou. Acabou por causa da revolta, por causa da grita de mais de 1 milhar de marinheiros que foram anistiados e depois traídos nessa anistia. Isso o comandante da Marinha não lembrou. Então, o quadro é esse. O comandante resolveu entrar no debate, é um direito democrático de qualquer cidadão, mas tem que ouvir também a outra parte que expressa o pensamento amplamente majoritário entre historiadores brasileiros e, diria eu, entre a própria cidadania que conhece o episódio e acha, sim, que João Cândido merece um lugar no livro de Heróis da Pátria. Eu queria dizer, deputado, que eu li também, obviamente, a sua carta, e eu acho que o senhor está sendo super democrático, porque ele, como comandante da Marinha, ele não pode e não deve interferir em assuntos políticos, porque ele recebe da pátria para defender a pátria e não para opinar e entrar no debate político. Isso é, inclusive, um assunto que, a partir do dia 8 de janeiro, né, da tentativa de subversão contra a Constituição, porque uma coisa é essa alegação dele, que eu queria que o deputado comentasse, é o seguinte: ele alega que estaria sendo estimulado, né, a subversão e tal. Agora, e a subversão dele à Constituição ao entrar nesse assunto e entregar um documento? Porque ele ali não falou como cidadão, até porque é impossível o comandante da Marinha falar como cidadão. Ele falou como comandante da Marinha, né? E ele está subvertendo a Constituição. O apoio ao golpe de 64 é uma subversão à Constituição, porque o governo era constitucional. Então, existe uma certa, no mínimo, dois pesos, certo, sendo usado para tratar do assunto, e usa o argumento favorável à atitude dele, nega esse argumento ao mandar a pressão, como o senhor disse. Como é que o senhor vê essa questão dos militares que, depois de tudo que eles tentaram fazer aí, apoiando o governo Bolsonaro e o golpe de 8 de janeiro, tomam uma atitude dessa, inclusive que nega o que ele mesmo diz? É isso, Moisés. O almirante Marcos Sampaio Olsen, ele é, no mínimo, contraditório, ao dizer que sabe que a Marinha do Brasil não deve se miscuir nos debates que competem à Casa de Leis, à Casa Legislativa, mas entra fortemente no debate, com todo o peso. Ele mandou a carta em papel timbrado da Marinha, ele assina como comandante da Marinha do Brasil, ele mandou gastando recursos da Armada. Isso, e ele mandou publicar essa carta no site oficial da Marinha do Brasil, até dizendo com isso que é uma posição oficial da cúpula da Marinha. Nós achamos deplorável essa postura, mandamos uma cópia, uma carta aberta, que seguiu, portanto, com cópia para o ministro da Defesa e também, por óbvio, para aquele a quem ele dirigiu a primeira carta, que foi o presidente da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Então, militar que quer participar do debate político e é legítimo tem que aposentar as armas, sair da carreira militar, da função militar e vir disputar eleições, filiar um partido, trazer as ideias. E não agir como força própria, num debate que é estritamente legislativo. Ele que tenha lá os seus representantes, e tem, em geral, os parlamentares alinhados a Bolsonaro, da extrema-direita, tem a mesma visão
do comandante Olsen a respeito da revolta da Chibata, que eu prefiro chamar de revolta contra a Chibata. Então, vamos circunscrever, cada um no seu papel, porque senão, aí sim, é a verdadeira subversão dos preceitos constitucionais, como você bem declarou. Houve isso em 64, depois disso uma permanente tutela militar errada e antidemocrática sobre a vida nacional, e agora a tentativa, felizmente fracassada, de perpetuar Bolsonaro no poder. O golpe não foi só o grande agito e a depredação e o saque e o barulho de 8 de janeiro, com a invasão da Praça dos Três Poderes, pedindo intervenção militar constitucional, como eles dizem que o artigo 142 da Constituição garante, o que não é verdade, o próprio Supremo já desfez essa falácia, mas antes há uma série preparatória para esse golpe e agora tudo está sendo desvendado, virou inquérito judicial, há muitos réus, alguns já condenados. Portanto, voltar à cena política para tentar torpedear os líderes da revolta contra a Chibata, que, aliás, como disse o filho, o único filho vivo de João Cândido, que é o Candinho Adalberto Cândido Felisberto, que está com 85 anos. Ele disse que, na verdade, a Marinha devia agradecer a esses marinheiros rebelados em 1910, porque eles acabaram fazendo com que a Armada parasse, afinal, de torturar seus marujos, de praticar aquelas abomináveis torturas. Isso é muito importante. Era um escândalo no mundo inteiro. E a ação dos marinheiros, que foi muito ousada, muito forte, muito contundente, fez o governo, era o Marechal Hermes à época, num primeiro momento recuar, negociar, revogar os castigos corporais na Marinha, mas logo depois, dias depois, traiu tudo que tinha assinado e prendeu marujos, expulsou mais de 1.200 marinheiros, mandou alguns para trabalhos forçados na Amazônia. O próprio João Cândido foi preso numa masmorra, onde de 17 presos, só 2 sobreviveram, ele e um outro colega. Foi expulso da Marinha também, passou a viver de recolher peixe no cais. Uma perseguição absurda, violenta, contra um homem que liderou uma revolta muito importante na história do Brasil. João Bosco e Aldir Blanc, o saudoso Aldir Blanc, penaram na ditadura para poder liberar um samba belíssimo, o Almirante Negro, na voz de Elis Regina, foi um grande sucesso, onde eles descrevem, na linguagem poética e musical, esse episódio. Há muito tempo, nas águas da Guanabara, o dragão do mar reapareceu na figura de um bravo almirante que a história não esqueceu, conhecido como Almirante Negro, tinha dignidade de um mestre-sala, e por aí vai. E depois falava da realidade, rubras cascatas jorravam das costas dos negros, a maioria dos marujos, a maioria absoluta, era de negros e descendentes de escravos, escravizados. Rubras cascatas jorravam das costas dos negros, não dos santos, como a censura impôs, entre cantos e chibatas, inundando o coração do pessoal do porão que, a exemplo do almirante, gritava não. Glória a todas as lutas inglórias que, através da nossa história, não esquecemos jamais. Salve o Almirante Negro, que tem por monumento as pedras pisadas do cais. Moisés, graças a essa luta da revisão histórica e não ficar contando só a vitória, a história dos vencedores, dos heróis da pátria, brancos, vitoriosos,
Já há, desde o segundo governo Lula, não sei se foi em 2010 ou 2012, uma estátua muito bonita, uma homenagem ao Almirante Negro lá na Praça 15, perto daquele restaurante Albamar. Ela está lá em memória do Almirante Negro, que, portanto, não tem agora apenas como monumento as pedras pisadas do cais. E assim a gente vai avançando, recua aqui, avança acolá, vai se afirmando uma nova leitura, um novo meio de olhar a história. E é assim que nós vamos caminhando. Você, telespectador da TV comunitária, está tendo a satisfação, como eu aqui, de ouvir as belas palavras do deputado, que, além de parlamentar, ele é professor de história e, portanto, nos brinda aqui com informações importantes para entender esse episódio da revolta contra a Chibata ou a revolta da Chibata de 1910. Você que está nos assistindo, aqui é a TV Comunitária do Rio. Está aí na tela o Pix. Então, apoie a TV comunitária em defesa da democracia nos meios de comunicação. pix@tvcomunitaria.tudo junto.rio. Deputado, eu queria que o senhor agora... Eu tenho pelo menos mais duas perguntas, mas uma é o senhor dizer o seguinte: qual a repercussão que o senhor avalia? O senhor já falou alguma coisa sobre a bancada conservadora e tal. Qual a repercussão que o senhor acha que vai ter essa carta e essa repercussão dentro da Comissão de Cultura e no plenário da Câmara sobre negar ou seguir a posição do Senado de colocar o Almirante Negro no livro de Heróis da Pátria? Eu espero que ela contribua para reforçar com argumentos, com a força dos argumentos, não com o argumento da força, a justeza dessa homenagem. Ela é importante, ela resgata alguém que foi sempre perseguido a vida inteira. O Almirante Negro, João Cândido, até o fim da sua vida não foi reconhecido, não foi reintegrado à Marinha, não foi, na verdade, anistiado, porque a primeira anistia, na prática, foi anulada. Você anistiar uma pessoa e prendê-la 2, 3 dias depois é uma falácia, é uma mentira. Então, a minha contribuição como historiador, é claro que a carta ao comandante não poderia ser de outra forma, ela é uma carta educada e contrapondo vários aspectos. Inclusive, eu destaco que é curioso que a Marinha não tenha tido qualquer restrição para outro revoltoso, o almirante Saldanha da Gama, que liderou a Revolução Federalista contra o governo republicano de Floriano Peixoto, uma revolta que levou a muitas mortes, foi muito sangrenta também, e o Saldanha da Gama é quase que um herói da Marinha do Brasil, e menos mal que o João Cândido já ganhou o nome de um navio da Transpetro, que chama navio João Cândido. E então as homenagens vão pontuando, como essa estátua lá na Praça 15 do Rio de Janeiro. Agora, inscrever no livro de Heróis da Pátria é algo que consolida, que fica para sempre. Esse livro não pode ser só de heróis brancos e vitoriosos. As causas perdidas também têm o seu lugar, têm a sua importância. Dom Pedro Casaldáliga, bispo católico de São Félix do Araguaia, que já nos deixou, ele dizia: nós somos militantes tantas vezes derrotados de causas invencíveis. Então, a causa da dignidade humana, dos direitos humanos, da justiça, da igualdade social, da democracia, é uma causa invencível, mesmo que em vários momentos da nossa história ela pareça uma causa derrotada. É preciso a gente reafirmar isso. E eu acho que a carta, modesta, não tenho nenhuma pretensão, além de contribuir para esse debate, na minha dupla condição de professor de história, com livros até publicados, e de parlamentar. Eu estou nesse debate. Eu sou da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara dos Deputados, então quero fazer valer a minha voz e eu espero que a Comissão de Cultura aprove
esse projeto, como você lembrou bem, como o Senado já o fez. Inclusive, lembrando aí, você lembrou do Casadaglia, mas o Darcy Ribeiro já disse também, quer dizer, que ele vencido não se sentiria bem na outra condição, do outro lado, né? No lugar dos Deputado, vencedores. isso. Eu queria te perguntar agora sobre o seguinte: o senhor acha que, diante do avanço do debate que se desenvolveu a partir dos episódios aí no governo Bolsonaro e nas tentativas posteriormente de dar um golpe, etc., que envolveu essa investigação que ainda continua, que agora estaríamos em melhores condições, o Brasil, de entrar nesse debate, de equacionar isso, porque eles tentaram usar um artigo da Constituição, né, para dizer que as Forças Armadas seriam um, um ser especial da pátria no sentido de garantir que a ordem ou o caminho correto a seguir que os brasileiros e tal, e isso foi negado pelo Supremo. Agora, na volta do José Dirceu a visitar a Câmara dos Deputados, que ele foi cassado, ele, no discurso dele, que teve uma grande repercussão, ele falou que a necessidade de se fazer um debate sobre o papel das Forças Armadas, dos militares, e poder equacionar, tentar equacionar ainda mais, né? Quer dizer, já existe uma tramitação de uma mudança do artigo do poder moderador, que não existe, etc. Tal. Como é que o senhor vê o momento e a possibilidade da gente avançar no sentido de colocar os militares com o papel que a Constituição os colocou de defensores da pátria e avançar isso, inclusive, nos altos mandos militares? Ô Moisés, na verdade, esse deve ser o nosso livro de ouro, essa é a nossa Bíblia, porque a Constituição de 1988, em vigor, foi a mais democrática que o Brasil elaborou na sua história, fruto de um impulso de movimentos sociais na década de 80 contra a carestia da vida, pela afirmação dos direitos da mulher contra o patriarcalismo, os direitos dos negros, dos povos indígenas, por uma democracia plena, contra a tutela militar na vida civil brasileira. Enfim, é a Constituição cidadã. Ao promulgá-la, o Ulisses Guimarães proclamou também nojo e ódio a qualquer ditadura, e ela inscreve tudo isso. O Bolsonaro vivia dizendo, vive ainda, né, ele continua falando, embora inelegível, que nunca deixou de se ater às 4 linhas da Constituição. Eu sempre fiquei intrigado, porque a nossa Constituição tem muito mais do que 4 linhas, tem milhares de linhas. Depois eu descobri que ele estava se referindo ao artigo 142, cujo caput tem 4 linhas e meia. E é aquela que eles usam, os golpistas, a extrema-direita, para dizer que pode sim ter uma intervenção militar constitucional. Ora, o Supremo já examinou isso, provocado, aliás, pelo PDT, e concluiu por unanimidade que ali não está nenhuma autorização para golpe militar, para intervenção militar, para tomar o lugar de presidente constitucionalmente eleito. Foi isso que se intentou desde outubro, final de outubro, desde o segundo turno, com preparativos anteriores até o 8 de janeiro. Foi isso que se intentou no Brasil, quando Lula tinha uma semana no governo. Isso chama golpe, fracassado, mais golpe, tentativa, mais golpe. Isso tem uma punição pesada. Isso aí leva a condenações de quase 2 dezenas de anos, como algumas já estão acontecendo. Por enquanto, 16, 17 anos. Pesada é, mas atentar contra a democracia, que custou sangue, suor, dor, morte, luta de muitas brasileiras e brasileiros, é um crime que tem que ser punido com todo o rigor e toda a força da lei. E nós temos, sim, a par de
discutir uma nova redação até para o artigo 142, embora já não reste mais dúvidas quanto a ele não autorizar poder moderador, coisa nenhuma, que se imiscuiria na vida nacional para moderar o quê? Para radicalizar, né? Não tem poder moderador para Forças Armadas. Mas, ainda assim, para não pairar mais dúvida nenhuma, eu entendo que a gente podia elaborar uma PEC, proposta de emenda constitucional, para alterar, deixar bem claro o artigo 142. Embora, repita, não seja mais necessário depois da manifestação unânime do Supremo Tribunal Federal. Mas, ainda assim, a gente tem que tapar todas as brechas que permitam a volta, de alguma maneira, dessa tutela militar. O papel das Forças Armadas é garantir a soberania nacional e as nossas fronteiras, é auxiliar o país em momentos de emergência, de tragédias, inclusive as climáticas, como está acontecendo ainda no sul do Brasil, notadamente no Rio Grande do Sul. Aí a gente quer as Forças Armadas ativas, salvando vidas. O papel é esse, de soberania nacional. A vida nacional, a vida política, a vida administrativa, os civis sabem levar. E, claro, o militar que tiver nessa função de vida civil, de agente público, para desenvolver políticas públicas, deponha as armas. Senão é desigualdade na disputa. Se ele vem com a espada, Também, com o canhão, com o avião, com o bombardeiro, não é razoável. e a pátria não dá os recursos para isso. Então, Claro, se ele quiser, exatamente. ele largue o poder público, quer dizer, o serviço público e os recursos do serviço público e vai agir lá com as suas intenções e será tratado dessa forma pelas outras forças políticas e pela institucionalidade. E também, deputado, a formação, não, a questão de que o poder civil, que é o poder que deve comandar o país, não tratar, como ele trata os currículos das escolas, das universidades, cria instituições e tal, tem que entrar também. O que os militares aprendem? Quais são os autores que eles leem? Certo? Isso tudo é uma caixa preta que a nação, o poder civil, não interfere. E aí eles ficam levantando coisas como esse discurso que já devia estar quer dizer, aposentado, né, do, do comando da Marinha. Eu, Deputado, Moisés, mais uma observação rápida. Parece que na formação militar, certos dogmas da Guerra Fria, do mundo bipolarizado entre Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, ainda são muito presentes. Eu vejo deputados de extrema-direita falarem o que alguns parlamentares, inclusive de origem militar, também falam. Vocês, comunistas, o caos, a destruição da família, um discurso retrógrado, obsoleto, atrasado, obscurantista, negacionista. Então, de fato, é de se considerar como está sendo ministrada a formação desses militares todos, da Marinha, que sempre foi a força mais conservadora. Por sinal, dos comandantes militares, o da Marinha, não o atual Wilson, o seu antecessor, foi o que ficou mais simpático às propostas de golpe lideradas por Bolsonaro. Isso é muito grave. Ele está afastado, mas mostrou simpatia. Todas as forças têm uma formação muito blocada, muito fechada, eu diria pouco democrática, pouco inteligente até para a percepção da complexidade do mundo atual, tanto na Marinha quanto no Exército e na Aeronáutica. É preciso oxigenar isso, atualizar, modernizar, democratizar o ensino militar no Brasil. muito bom, deputado. Foi um prazer enorme tê-lo aqui na tela da TV Comunitária do Rio de Janeiro. E eu gostaria de dar ao senhor aí as últimas palavras, no sentido, se tiver algum aspecto desse assunto
que eu tive acesso através da sua carta e da carta lá do comandante. O senhor tem aí as suas palavras finais, agradecendo demais a sua presença aqui e já deixando um convite aí na reserva para debatermos outros assuntos aí da nacionalidade. Obrigado, deputado Chico Alencar. Com Eu, o senhor, eu as que, últimas palavras. muito obrigado, Moisés. Eu que agradeço a nossa audiência. Reitero que é preciso fortalecer a TV comunitária do Rio, por ela abrir espaço para esses debates tão importantes, né? Nenhuma outra emissora deu esse espaço para eu trazer esses argumentos, que ajudam, inclusive, ao pessoal estudantil, ao pessoal que está na história. Eu queria acrescentar apenas que o João Cândido era um grande pacifista. Ele, inclusive, quando o governo do Marechal Hermes, ainda no calor da revolta, daqueles dias agitados do final de novembro de 1910, disse que ia enfrentar a bala, com os destroyers que ele tinha, a revolta da Armada, e sabia que ia ser fragorosamente derrotado. O que João Cândido fez com seus outros comandantes ali? Afastou os navios, inclusive os encouraçados Minas Gerais e São Paulo, fabricados na Inglaterra, onde eles, marinheiros, foram estudar para saber conduzi-lo, e tinha uma destreza admirável, levou todos para fora da Baía de Guanabara, e ele dizia, não quero derramamento de sangue, no que eu puder evitar mortes de civis inocentes, ou mesmo dos nossos soldados, eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance. E ele também disse que a grande vergonha é ver marinheiro que estava servindo a pátria, como ele, engajado na Marinha desde os 14 anos, serem açoitados por irmãos brasileiros. Isso podia ser coisa de um país em guerra, de inimigos, sempre abominável o recurso da tortura, mas entre irmãos ele não admitia. Portanto, vamos reconhecer essas grandes figuras, essas personalidades. Eu agradeço muito e estou sempre à disposição para o bom debate. Obrigado, Moisés, e a você que nos acompanhou. Muito obrigado, deputado Chico Alencar. Eu quero aqui aproveitar o finalzinho. Olha o site do deputado, chicoalencar.com.br. Foi onde eu encontrei a carta, que eu coloquei aí esse selinho aí em cima. Você deve acompanhar a atuação dos parlamentares aqui do Rio e do Brasil, certo? Para ter a sua opinião própria. A TV comunitária procura trazer aqui os assuntos que são mais pertinentes à cidadania para ajudar no debate político. Obrigado, deputado, e obrigado a você que nos trouxe essa audiência e até uma próxima oportunidade. Tchau.